Olá, eu sou Janete Fournier e vamos falar um pouco sobre a adequação do terreno biológico frente ao meio ambiente que vivemos. Esse tema é óbvio que ele remete muito à questão de detox, mas também frisar de que o próprio processo de detoxificar muitas vezes é o que nos adoece, né? O estresse oxidativo, os radicais livres gerados pela fase 1 de detox hepático, se você não tem um organismo funcionando como uma orquestra, muitas vezes o tóxico não é eliminado e nós adoecemos. Então, vamos falar de uma forma mais ampla sobre detox. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Então, vamos pensar sempre em dois pilares, né? Não basta a gente pensar assim, vamos fazer um detox, vamos quelar, vamos fazer NEMA, banana. Não, calma, né? Então, em primeiro lugar, o que a gente tem que pensar? Quais tóxicos podem estar agredindo essa pessoa? E quando a gente fala isso, assim, muitas vezes é muito comum a gente pensar numa coisa simplesmente como os pesticidas, né? Então, ok, vamos comer alimentos orgânicos, né? Vamos evitar amálgama, tal. Mas assim, isso acaba sendo uma visão muito simplista, porque nós entramos em contato com xenobióticos da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, né? Então, isso vem de diversos locais, então, desde o ar que a gente respira com chumbo, a água que a gente bebe cheia de glifosato, pelo menos aqui no Brasil, né? Ou mesmo os cosméticos, que têm várias substâncias antimicrobianas, que algumas delas chegavam a ser pesticidas e que foram aprovadas para serem usadas como substâncias antimicrobianas de sabonetes e pastas de dentes, como é o triclosan, por exemplo. Em alguns países ele já não é mais permitido porque já se sabe a ação deletéria dele sobre o nosso organismo. Mas em muitos países ele ainda assim está e as pessoas não têm a menor noção do quanto estão se contaminando com essas substâncias, né? Então, o próprio uso do celular, porque quando a gente fala de contaminantes ambientais, a gente também tem que lembrar da contaminação eletromagnética, e que também muitas pessoas têm medo das antenas de celulares, e muitas vezes as casas delas têm uma quantidade de contaminação eletromagnética superior a quem mora perto de uma antena de celular, né? Então, vamos rever e conhecer um pouco melhor tudo isso. E a outra questão é a avaliação da capacidade de detoxificação. Que nem eu falei, né, o nosso fígado ele é fundamental, né, para fazer toda essa transformação e eliminação dessas substâncias tóxicas, mas ele não funciona sozinho. O nosso organismo ele não é fragmentado, ele é único. Então, assim como um carro que não anda sem as rodas, mas também não anda sem o motor, o nosso fígado ele não tem a capacidade de fazer uma limpeza se o seu intestino, por exemplo, está constipado. Então, o que vai acontecer? O fígado vai ter a fase 1, onde vai fazer a passagem através do citocromo P450, vai gerar uma transformação, um estresse oxidativo nessa substância, para que ela possa ser passível de ser eliminada. Tem a fase 2 e vem a fase 3. Quando ela chega no intestino, se esse intestino está constipado, então essa substância muitas vezes vai ser reabsorvida e ter novamente uma passagem hepática. Então, além dela não ser absorvida, nós temos o prejuízo de tudo que ela desprendeu, desde as nossas ATPs que foram desprendidas para essa detoxificação, os nutrientes e uma série de coisas, né? É como se a gente aumentasse a rodagem do nosso carro, né, através desse processo de detox que no final não foi efetivo. Então, não só o intestino tem que ser avaliado, mas todo o nosso organismo, né? Então, se a pessoa tem edema, se ela tem retenção de líquido, se ela bebe pouca água, aliás, que água que ela bebe, mas a gente já vai falar melhor sobre isso, né? Mesmo a questão da ansiedade. A pessoa que tem uma respiração curta, que ela é muito ansiosa, que ela tem uma respiração muito rápida, isso também dificulta o processo de detox, né? Nosso pulmão, ele não elimina simplesmente gás carbônico. Nós eliminamos mais de 2.000 gases através do nosso pulmão, de metabólitos gerados no nosso organismo. Uma respiração de uma pessoa muito ansiosa é uma respiração muito rápida e curta. E às vezes, simplesmente exercícios de respiração são capazes de alcalinizar nosso organismo, eliminando todos esses gases de forma adequada. Então, por isso, não detoxificar, não fazer quelação em ninguém que não esteja esse organismo já todo preparado para que isso aconteça. Por isso,
A detoxificação não tem como ser passiva, né? Ela depende da relação com o meio ambiente também, da relação do paciente com o meio ambiente, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que cada litro de óleo que a gente joga na nossa pia, a gente contamina mais de 25 mil litros do mar. Esses 25 mil litros poderiam ser evitados através da reciclagem desse óleo, e isso tudo acaba voltando para a gente, né? Então, quais cosméticos você usa? Né? Como eu falei do triclosan, por exemplo, sendo cancerígeno, isso é uma substância extremamente presente em muitos cosméticos, desodorantes, inclusive. O tempo de conversa no celular, né? Porque cada 2 minutos do uso do telefone celular equivale a você fumar um cigarro. Mesmo você não sendo fumante, você vai ter o mesmo prejuízo que um fumante teria, né? E isso interfere bastante também na nossa melatonina e etc., que vamos falar melhor. A escolha dos produtos de limpeza. Então, muitas vezes a gente tem tanto medo da sujeira, da bactéria, a gente tem um bebê, quer super proteger esse bebê, que a limpeza com desinfetantes, dependendo das substâncias que a gente for usar para limpeza, esses desinfetantes, 30 segundos depois que esse bebê andou no piso que você limpou, 30 segundos depois que ele teve contato com esse piso, ele já encontra na corrente sanguínea dele substâncias derivadas desses desinfetantes. E vocês imaginam num bebê o que, que isso vai fazendo. A questão é que nosso organismo ele é tão perfeito que ele ainda dá conta, né? Só que o problema é que muitas vezes quando ele não dá conta, a gente também não percebe que isso também tem uma relação importante com o meio ambiente que a gente vive, né? Na questão acadêmica, infelizmente, pelo menos assim, nos países que eu conheço, a parte de tóxicos ambientais não faz parte da grade das universidades. E aí, se você tem uma queixa, por exemplo, uma enxaqueca que seja, dificilmente o profissional vai fazer uma investigação da água que você bebe, dos contaminantes, dos cosméticos, ou seja, de um conjunto de fatores que podem estar te levando à enxaqueca. A enxaqueca como sintoma, né? E não como a doença principal, na verdade. E aí a gente faz o quê? Trata a enxaqueca, mas não trata o que te levou à enxaqueca. E normalmente o que trata a enxaqueca simplesmente te intoxica mais. Então, a gente tem que rever toda essa questão, né? Do que realmente é necessário e importante investigar. Do ponto de vista do planeta, não existe como jogar lixo fora, porque não existe fora. Essa frase eu acho ela extremamente assim, impactante, né? As pessoas não se dão conta que o que elas jogam no mar volta para elas. Né? Então, esse plástico reciclado indevidamente, que vai parar no mar, que vai contaminar os peixes, não contamina só os peixes. Nós comemos esses peixes e comemos esses plásticos também. Então, tratar do nosso meio ambiente é tratar sim da nossa saúde. Após a Segunda Guerra Mundial, milhares de substâncias químicas foram lançadas, né? Então, também depois da Revolução Industrial, ou seja, o nosso organismo, ele realmente é uma máquina tão perfeita para dar conta de tudo que a gente tem gerado de mudanças nesse meio ambiente, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em interferir em algo que já é muito perfeito e que muitas vezes essa interferência, querendo induzir uma detoxificação, pode nos adoecer. Armas químicas usadas em guerra, por exemplo, elas passaram a ser usadas como agrotóxicos, que foi o caso do DDT, né? Então, hoje em dia ele já é proibido em quase o mundo todo, né, em muitos países, mas assim, a gente começa a ver que as substâncias químicas que são criadas, elas simplesmente vão mudando, né? Então, uma coisa que era pesticida passa a ser usado como uma substância antimicrobiana. E será que isso realmente não vai afetar a nossa saúde? A gente está exposto, então, a xenobióticos, como pesticidas, aditivos alimentares, contaminantes na água. Nossa água tem uma quantidade muito grande de pesticidas, de glifosato, por exemplo, ela tem uma quantidade enorme de xenobióticos, como hormônios, né? Metais pesados e assim por diante. Então, muitas vezes, mais do que nos preocupar com uma água alcalina, que pode ser interessante, mas mais importante do que isso é o que tem nessa água alcalina, né? Se essa água é pura, porque uma água alcalina com
com hormônios, ela vai te acidificar da mesma forma, né? Então, às vezes, uma água que não seja alcalina, mas que não tenha metais pesados, que não tenha hormônios, que não tenha pesticidas, é uma água muito mais purificante do que uma água simplesmente alcalina. Porque a gente tem que lembrar que as embalagens plásticas, onde a gente acaba comprando, por exemplo, uma água alcalina, ela muitas vezes tem o bisfenol. Então, assim, a gente acaba trocando 6 por meia dúzia, né? Os migrantes de embalagens, inclusive embalagens de comida de bebê, a tampinha, a gente sabe que tem bisfenol. É muito complicado, a gente deveria aquela frase assim, né? Descascar mais e desembalar menos. A gente também está exposto a contaminantes ambientais, como a poluição eletromagnética, e é muito importante, as pessoas têm que saber que, mais do que se preocupar com antenas de celulares, é a preocupação com a contaminação que tem dentro de casa, né? O Wi-Fi, por exemplo, dentro da casa das pessoas, ele chega a ser muito mais deletério do que a antena, né? Por incrível que pareça. E é um conjunto de coisas, né? Na verdade, a contaminação eletromagnética ela é muito intensa desde a hora que a gente dorme, muitas vezes uma extensão, mesmo com o abajur desligado, por exemplo, o fio do abajur, ele é igual uma mangueira, né? Se você deixa a torneira aberta e a mangueira fechada, você tem aquela pressão de água dentro dessa mangueira. Isso também acontece no fio do abajur ou numa extensão que está ligada numa tomada. Então, a contaminação elétrica ela é muito importante e a gente tem que dar uma atenção também para isso. Materiais de construção é outro fator também interessante. Hoje em dia existe a bioarquitetura, bioconstrução, onde eles estão explorando cada vez mais materiais biológicos. Então, as tintas que a gente usa, elas estão sendo usadas, tintas naturais, feitas à base de cola misturado com terra, com vários tipos de areia, onde você vai dar coloração para essas tintas, né? E realmente deixa de ser aquela toxicidade no ambiente que a gente vive. Os brinquedos, inclusive, cheios de ftalatos, por exemplo, né? A gente tem crianças colocando brinquedos na boca importados de determinados países que vêm cheios de contaminantes ambientais. Então, eles vão atuar, esses xenobióticos, em diversos receptores, como receptores hormonais, e esses receptores, o que vão acontecer? Eles deixam de se ligar a hormônios, e o hormônio, mesmo você produzindo o hormônio adequadamente, você pode ter alterações sintomas de alterações hormonais por você não ter a função desse hormônio, né? Você precisa ter a chave com a fechadura para que ele funcione. E como esses contaminantes se ligam a esses receptores, a gente começa a ter o que é muito conhecido como a dominância estrogênica, por exemplo. Os testes, eles não consideram a soma nem a interação das toxinas que potencializam a sua toxicidade. Então, por exemplo, quando a gente avalia um teste que foi feito com glifosato. Esse teste foi feito com uma banana. Ok, então se eu comer aquela quantidade de banana, eu não vou ter problema com o glifosato. O problema é que a gente vai juntar o glifosato da banana com uma série de outros alimentos que vão ter outros pesticidas, com os contaminantes ambientais, com a parede que foi pintada, né, que não foi um ambiente bem ventilado, que mesmo depois de muitos meses ele continua liberando tóxicos, com essa água contaminada, com os cosméticos e assim por diante. Então, o glifosato, por exemplo, que é um dos pesticidas mais usados aqui no Brasil, ele aumenta bastante o Clostridium difficile. Então, por isso a gente tem encontrado, principalmente em crianças autistas, né, uma frequência muito grande. A gente tem uma relação, inclusive, existem gráficos que a Stephanie Seneff, ela fez várias pesquisas mostrando o aumento da incidência do autismo, do espectro autista, com o aumento do uso do glifosato. São curvas assim tão paralelas que é muito impressionante. E essas crianças, elas têm uma predominância maior do Clostridium difficile, né? Além disso, a gente tem um aumento das pseudomonas, da salmonela e um aumento da captação de alumínio. Então, o que vai acontecer? Quando você tem maior captação de alumínio, automaticamente você reduz também a absorção de diversos minerais, como o zinco, como o selênio, o ferro. Então, e esses minerais, eles são bem importantes como cofatores na nossa detoxificação. Então, é como se fosse uma bola de neve que vai crescendo.
Por outro lado, a gente vai ter uma redução do óxido nítrico, que inclusive na disbiose é interessante, quando a gente faz uma termografia, a gente percebe na presença da disbiose, né, que tudo isso aqui que a gente está visualizando em relação ao glifosato vai levar a uma disbiose, né? Porque vai reduzir também, não só isso que eu estou mostrando, ele aumenta o clostrídio, mas ao mesmo tempo ele diminui as bifidobactérias, que são as bactérias do bem. E aí a gente também tem a redução do óxido nítrico, ou seja, tudo isso causa uma disbiose intestinal. Então, a gente faz uma termografia e vê a redução da temperatura na região abdominal que se correlaciona com essa redução. Por outro lado, a gente vai ter também a redução dos ácidos biliares, da protease, lipase, amilase, que são enzimas digestivas extremamente importantes. Com a redução dessas enzimas digestivas, os alimentos passam a ser mal digeridos, mal quebrados, eles vão chegar no lumen intestinal de uma forma difícil de serem absorvidos. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter um crescimento de bactérias, né, nessa região para degradar o que a gente não vai conseguir absorver direito, aumentando a nossa disbiose. E uma coisa importante também é que com a redução dos ácidos biliares, a gente também reduz a nossa capacidade de eliminação de determinadas toxinas, porque no processo final de detox, a gente tem uma parte das toxinas que vão ser eliminadas pela urina e outra parte vão ser eliminadas através dos sais biliares pelo intestino. Então, com essa redução, a gente também acaba reduzindo a eliminação desses metais pesados, desses pesticidas e dessas substâncias tóxicas. O glifosato, ele reduz a atividade do citocromo P450, né, que ele é fundamental na detoxificação de fase 1. Ele altera a síntese de serotonina e dopamina, porque ele reduz a absorção do triptofano e da tirosina principalmente. Então, com a redução desses aminoácidos, a gente tem uma menor quantidade de matéria-prima para a síntese de neurotransmissores, inclusive também da melatonina, prejudicando muito a qualidade do nosso sono. Agora, imagina que existem muitos trabalhos científicos já mostrando que a contaminação eletromagnética, uma das coisas que ela mais afeta é a melatonina, quando a gente associa isso ao glifosato. E é isso que eu falo do grande problema, que é a associação desse meio ambiente que a gente vive, extremamente deletério. Outra questão importante para a gente avaliar em relação ao glifosato é da vitamina D. Então, a gente vai ter uma redução da vitamina D. Alguns pacientes você pode dosar a 1,25, às vezes ela está normal ou até alta, e a 25-hidroxi-D3 ela está baixa. E isso pode ter uma relação direta com a questão do glifosato, não deixando ter essa conversão. Então, mesmo você suplementando a vitamina D3, você tem uma maior dificuldade para essa conversão. Uma coisa interessante também são os casos crescentes que a gente está vendo, né? De cada dia mais pessoas com doença celíaca ou com sensibilidade ao trigo não celíaca. Isso tem sido muito associado e vinculado à mudança do genética, né, do trigo, mas a questão não é só o trigo que mudou. A questão é que o glifosato, ele aumenta, né? Já tem muitos trabalhos mostrando que ele aumenta a doença celíaca e a sensibilidade ao trigo não celíaca. Por isso, antigamente, as pessoas comiam mais pão e não tinham tantos problemas como hoje. Além disso, o que eu falei agora há pouco, da redução das enzimas digestivas, absorção de ferro, relacionado inclusive ao aumento do alumínio e assim por diante. As toxinas, muitas delas têm uma ação irreversível sobre o organismo, porque elas atuam sobre, por exemplo, os organofosforados e os carbamatos, eles inibem a acetilcolinesterase, que é uma enzima que vai degradar a colinesterase. Com isso, a gente vai ter uma alteração de neurotransmissores e a gente vai ter uma maior propensão de pessoas com transtorno de hiperatividade, por exemplo, Parkinson e uma série de doenças relacionadas a neurotransmissores ou problemas neurológicos. É muito triste, mas a gente já encontra, por exemplo, aqui eu falo de pesticidas encontrados no leite materno, né? Aqui é uma ONG que fez uma pesquisa e encontrou todos esses pesticidas no leite, né, de uma mãe que amamenta. Então é triste que esse bebê ele já cresce realmente sendo extremamente contaminado. Só que a questão não é que ele é contaminado só durante a amamentação, já tem muitos trabalhos mostrando de contaminantes encontrados no mecônio, encontrados no líquido amniótico.
O plantio da soja transgênica também, ele tem aumentado o consumo do glifosato e o consumo de fungicidas. E esses fungicidas também têm uma ação extremamente deletéria sobre a nossa saúde. Então, as pessoas perguntam quais sinais a gente pode ter para saber em relação à sensibilidade química, ou seja, o que é sensibilidade química? É se meu organismo está reagindo bem ou não a todos esses tóxicos ambientais. Alguns dos sintomas que a gente pode ter é uma maior sensibilidade à luz, né? A pessoa que tem fotofobia pode ser um sinal, né, de sensibilidade química. Alteração do olfato, aquela pessoa que sente cheiro e se incomoda muito com determinados perfumes, não só como reação alérgica, não só como rinite, mas ela sente o perfume e tem uma dor de cabeça, por exemplo, né? Ou qualquer outro sintoma, assim, onde ela se incomoda com o olfato. A redução do suor é um sintoma também, e parte disso acontece por conta das mitocôndrias, que são muito voltadas para todo esse processo de detoxificação, onde a gente pode ter tanto uma redução da nossa temperatura, como uma redução também do suor. O estado prevalente de simpaticotonia, porque na hora que a gente tem contato com esses contaminantes dentro do nosso organismo, eles vão se acumulando na nossa matriz extracelular. Na hora que eles estão nessa matriz, ela produz espasmos para tentar liberar essas toxinas. E isso é feito pelo sistema nervoso simpático. Então, a gente vive num processo de simpaticotonia como forma de tentativa de eliminação de todos esses tóxicos. Isso também, não só a simpaticotonia leva à insônia, como a sensibilidade química por alterar a melatonina também prejudica não só a insônia inicial, como intermitente. Alteração também dos linfócitos T, então a gente vai ter uma alteração de todo o nosso sistema imunológico. Eu vou falar bem rapidamente aqui, que é uma paixão que eu tenho, mas não cabe o tempo de falar com a profundidade que eu gostaria sobre a matriz extracelular, que é o nosso sistema basal de regulação, né? A matriz celular, que era até pouco tempo atrás chamada só como tecido de revestimento, sempre foi dada uma atenção muito pequena a ela, até que Pischinger, né, no século passado, foi um médico da Áustria que fez trabalhos maravilhosos sobre a matriz celular e mostra que, na verdade, não existe comunicação de nenhuma célula no nosso organismo sem que passe pela nossa matriz celular. E muitas vezes, o que acontece? Ela precisa, esses movimentos que ela tem que fazer para eliminação dessas toxinas, gera uma inflamação subclínica. Então, ela vai ter a matriz celular, ela tem uma consistência que ela precisa ser mantida, essa consistência. E para isso, ela vai sofrer variações físico-químicas de polimerização e despolimerização. Porque quando ela entra em contato com essas substâncias tóxicas, na tentativa de eliminar, ela vai fazer uma polimerização e na eliminação uma despolimerização. E cada vez que isso acontece, ela altera a sua estrutura química. Com a alteração da estrutura química, nós vamos ter também a produção de uma inflamação subclínica, uma inflamação silenciosa ou celular. E aí, vamos lembrar que aquilo que eu comentei, o detox não acontece só através do fígado, todos os nossos órgãos estão envolvidos, a gente tem que lembrar dos nossos rins também, do intestino, do pulmão, e também das substâncias que a gente produz como forma de excreção. Então, a saliva, por exemplo, o uso do flúor, né, que a gente faz o uso do flúor através da água, na questão da cárie, por exemplo, é a excreção do flúor que faz a proteção da cárie, né? Então, é através do flúor que sai pela saliva que a gente vai gerar essa proteção sobre o nosso dente, né? Então, a gente tem que pensar, então, na verdade, que essas substâncias que a gente produz, elas são extremamente importantes para a detoxificação também. Então, vamos lembrar da detoxificação hepática, né? Que nós temos a fase 1, que é aquilo que eu falei, que a gente vai ter a transformação da substância apolar em polar, para que ela possa ser eliminada. E é nessa fase onde a gente vai produzir uma série de radicais livres, para que a gente possa transformar essa substância em polar e que ela depende de que as outras fases aconteçam para que ela seja eliminada. Então, a fase 1 gera um estresse oxidativo.
então vem a fase 2 e fase 3, e que não necessariamente elas acontecem simultaneamente, elas podem ir acontecendo de formas diferentes, mas tem que passar pelas 3 fases. E aí, o que vai acontecer? Se você tem, por exemplo, uma dieta pobre em aminoácidos, uma dieta pobre em proteína, a fase 2 pode ser interrompida. Ou se você faz uso de antialérgicos ou uma série de substâncias, vão alterar a fase 2. Então, nós geramos estresse oxidativo e a gente só elimina a toxina quando essas 3 fases estão acontecendo de forma correta. Então, a gente gera estresse e não elimina. Então, a detoxificação de fase 1, quando a gente tem deficiência também de ingesta proteica e alta ingesta de carboidratos, nós inibimos o citocromo P450, né, que é quem comanda principalmente a fase 1, assim também como a curcumina, o pomegranate, ou seja, não são só toxinas que vão alterar a nossa fase 1. Por incrível que pareça, sim, o pomegranate tem uma ação de inibição de fase 1. A curcumina também. Agora, tem pessoas que vão pensar, nossa, então é péssimo a gente usar curcumina? Não, é ótimo. Por quê? Muitas vezes, é o que eu falei, se sua fase 1 está acelerada e você tem uma fase 2 desacelerada, você não detoxifica. Então, quando a gente lentifica a sua fase 1, a gente consegue gerar menos estresse oxidativo e garantir com que haja uma sincronicidade entre fase 1 e fase 2. Por isso que, inclusive, no câncer ele é tão positivo. A gente acaba tendo uma redução do estresse oxidativo decorrente da nossa detoxificação. Já a fase 2, o ômega 3, por exemplo, e o limoneno são excelentes, porque eles atuam na glucuronidação, né? Eles estimulam, aceleram a fase 2. E o limoneno simplesmente pode ser usado através de óleos essenciais, inalado. Né? A gente subestima muitas vezes, a gente acha que a gente tem que ingerir as coisas para que elas sejam efetivas, e é o que eu falei, através do nosso toque, a gente vai passar substâncias tóxicas para o nosso organismo, mas a gente também tem o poder de passar coisas boas. E o limoneno, só dele ser inalado, a gente tem uma série de benefícios e pode estar otimizando essa fase 2. A fase 2, ela pode ser prejudicada por diversos fatores, né? Então, existem alterações genéticas, onde a pessoa já nasce com uma tendência de alteração nessa detoxificação, assim como uma dieta pobre, como eu já falei, de aminoácidos, ou pobre de algumas substâncias, de alguns nutrientes que são bem necessários para essa fase 2 acontecer. O excesso de radicais livres, alteração da metilação, redução da glutationa. E a glutationa, ela pode ser reduzida por vários motivos. Então, se você tem, por exemplo, um estresse oxidativo grande, você tem uma demanda grande de glutationa. Então, novamente, acelera a fase 1, desacelera a fase 2. E aí a gente pode ter um manejo interessante de detox usando a curcumina para desacelerar a fase 1 e usando a glutationa para ajudar a acelerar a fase 2, né? Então, é interessante a gente estudar um pouco esses manejos, porque detoxificar não pode ser visto de uma forma muito simplista, né? Como eu falei, a gente pode adoecer por detoxificar. Uma síndrome fúngica, por exemplo, uma pessoa que tem candidíase de repetição, muitas vezes ela vai ter também uma redução da glutationa, porque por conta da síndrome fúngica, ela tem uma demanda maior de glutationa, então ela vai ter uma redução da velocidade da fase 2. E assim também os xenobióticos. Então, agora vamos falar um pouco sobre a parte eletromagnética, né, da contaminação. Já em 2011, a Organização Mundial da Saúde classificou os campos eletromagnéticos de radiofrequência como possível cancerígeno para humanos, está no grupo 2B. E aí, vamos lembrar que a gente tem a radiação ionizante e a radiação não ionizante. A radiação ionizante, ela altera a estrutura molecular quando ela extrai elétrons dos átomos, né? Isso aqui a gente vai ter quando a gente faz, por exemplo, uma radiografia, uma tomografia. Já a radiação não ionizante é uma radiação de baixa frequência, que, teoricamente, no século passado, não era algo tão prejudicial. O problema é que no século XXI, a gente teve um aumento muito grande do aprimoramento tecnológico, né? Então, antigamente, a gente tinha uma televisão na casa,
Hoje em dia a gente tem uma televisão em cada ambiente, né? A gente tem computadores pela casa, videogames e uma série de aparelhos tecnológicos, né? Sem contar telefone sem fio, sem contar o celular, o Wi-Fi. Então, aí a gente começa a perceber, inclusive tem trabalhos já do próprio INCA, do Instituto do Câncer, e no site do INCA a gente encontra isso, que a contaminação eletromagnética, ela é possível sim de induzir ao câncer. O Wi-Fi, e é bom lembrar que, na verdade, o telefone sem fio, ele produz micro-ondas que chega a ser mais deletério do que o próprio telefone celular. Então, muito cuidado com o telefone sem fio. O Wi-Fi, então, ele aumenta a radiação emitida pelo celular, ele tem a mesma ressonância da água. E aí é o grande problema, porque nosso corpo, maior parte do nosso organismo é composto de água, né? Num bebê, vai variar essa composição da água, no idoso a gente tem um pouco menos, mas em geral a gente tem em torno de 70% de água no nosso corpo. Então isso vai levar a uma alteração de informação do organismo. E a gente entende que nosso organismo é um organismo elétrico. As nossas mitocôndrias, por exemplo, elas na membrana da mitocôndria, dentro dela, dessa membrana, a gente vai ter uma potência em torno de 220 milivolts. E do lado de fora, negativos, e do lado de fora, positivo. Essa bipolaridade vai gerar uma reação elétrica na membrana dessa mitocôndria que vai fazer essa mitocôndria funcionar. Então, a mitocôndria ela não funciona só por questões químicas, mas ela funciona por questões elétricas. E isso não só a mitocôndria, isso todas as nossas células, elas se comunicam eletricamente, né? Inclusive as nossas bactérias, as bactérias do nosso organismo se comunicam assim. E a contaminação eletromagnética interfere também, não só nas nossas células, como na nossa microbiota. Lembrando que a gente tem 9 bactérias para cada célula. Então, o comprimento do Wi-Fi é de 10 centímetros de onda. E 3% da população da Suécia já foi diagnosticada com hipersensibilidade eletromagnética. Cada dia está mais difícil a gente não ser irradiado, porque mesmo que você não use o Wi-Fi na sua casa, por exemplo, você tem um vizinho que usa, e isso acaba chegando na sua casa. Existem formas da gente evitar essa contaminação, mas não dá tempo hoje da gente falar mais profundamente. Mas para vocês terem ideia, o Wi-Fi emite 3 milhões de vezes mais radiação do que o Sol. E a gente fala tanto do Sol ser cancerígeno, então imagina o quanto que o Wi-Fi pode ser. O celular, ele tem um tamanho de onda emitida de 30 centímetros. O que significa isso aqui? Que órgãos, por exemplo, que tenham menos do que 30 centímetros acabam sendo mais acometidos, assim como o Wi-Fi. Então, o Wi-Fi, ele acaba sendo mais deletério até do que o celular por conta do comprimento de onda dele, né? Que ele tem 10 centímetros. Então, qualquer órgão que esteja menor do que 10 centímetros, ele acaba sendo muito mais prejudicado, né? Então, por isso a gente tem tido muito problema de tireoide também. E aí, o uso só de 10 minutos do celular, a gente vê, inclusive, muito fácil isso através de uma microscopia, que a gente já tem a formação de agregação plaquetária. Existem vários exames de termografia que estão sendo publicados também, que em 10 minutos do uso do celular, um aumento muito importante da temperatura sobre toda essa região, levando a processos inflamatórios silenciosos. Cada 2 minutos, como eu já falei, de celular, vai equivaler a um cigarro. Agora, o uso frequente por gestantes tem sido estudado e mostrado que existe, junto a isso, uma maior incidência de filhos hiperativos. Lembrar também de tomar muito cuidado a gestante com a posição que ela pode colocar um notebook, por exemplo, porque a gente vê notebooks posicionados sobre a barriga dessas gestantes. Aqui é um gráfico muito interessante que foi feito através do Biwell, né, que é um equipamento de mensuração eletromagnética, onde esse gráfico de cima foi a pessoa sem usar o celular, como que estava a energia vital dela. O gráfico do meio, a gente vê o quanto caiu já a energia vital dessa pessoa só de ligar o celular. E o gráfico de baixo é na hora que o celular toca. Então, a gente vê o quanto que interfere na nossa eletricidade, no nosso organismo. Lembrando uma coisa muito importante, que nós
O que diferencia uma pessoa viva de uma pessoa morta simplesmente é a capacidade elétrica dela, né? A pessoa morta, ela não tem mais essa capacidade elétrica que tem a pessoa viva. Então, quando a gente altera a capacidade de eletricidade do nosso organismo, a gente está adoecendo diretamente. O organismo dos seres humanos é bioelétrico. Todo processo biológico é conduzido por eletricidade, o que diferencia os seres vivos dos mortos. A exposição excessiva a campos eletromagnéticos diminui a produção da melatonina. Então, as células comunicam-se por ondas eletromagnéticas, como eu comentei, né? Então, isso vai gerar o quê? Então, ela vai alterar a membrana celular e vai modificar os íons de cálcio intracelular. Por isso, muitas vezes, a fibromialgia tem uma relação também direta. Então, vamos falar um pouco sobre alguns biomarcadores que podem ser interessantes para a gente poder avaliar melhor o paciente em relação a essa contaminação. Existem vários exames, né, que a gente pode estar fazendo. Um deles é sobre tóxicos ambientais. E por que esse exame é importante? Porque muitas vezes a pessoa adoece, por exemplo, uma pessoa tem um câncer de mama, e ela não imagina que ela tem uma substância que ela tem contato frequente, e que mesmo que depois que ela vence esse câncer, ela mantenha o contato com essa substância, o que vai aumentar a chance dela ter uma recidiva, por exemplo. Então, é um exame interessante para a gente tentar detectar contaminantes que estão sendo mais prevalentes no organismo do paciente. A gente também tem a questão da avaliação de metais tóxicos, que pode ser feito, por exemplo, no mineralograma capilar. Pessoas que tingem o cabelo já é um problema, né? Então aí não serve, a menos que dê para pegar só da raiz, mas a gente precisa de pelo menos 2,5 cm para ter uma avaliação adequada. Ou então pode ser feito também o teste de provocação na urina. A análise salivar, ela é muito interessante, que a gente vai estar vendo o quê? A curva do cortisol livre, porque uma das coisas que a gente afeta muito facilmente com essa contaminação é essa curva do cortisol, onde a gente vai ter um cortisol muitas vezes alto na hora que a gente está dormindo, onde ele deveria estar baixo. E o cortisol alto, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o processo de regeneração do nosso organismo, né? Ele vai alterar o catabolismo e anabolismo do organismo. E isso é bastante sério, porque na hora que a gente dorme, que, por exemplo, o nosso sistema linfático, né, do nosso cérebro, vai drenar todas as toxinas do cérebro. Então, isso vai aumentar as chances de doenças como Parkinson, como Alzheimer, doenças neurodegenerativas principalmente. Mas não só neurodegenerativas, inclusive depressão, né? Mas assim, diabetes, hipertensão e assim por diante. Isso também acontece com a melatonina, né? Quando a gente faz o exame salivar, a gente avalia a melatonina livre e a gente consegue avaliar se essa pessoa fazendo mudanças na casa dela, por exemplo, no quarto que ela dorme, se ela consegue melhorar essa produção de melatonina. Um exame que eu gosto muito, bastante mesmo, né, para a gente poder fazer uma coisa mais individualizada, é o exame de ácidos orgânicos na urina, onde a gente vai ver exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, a gente tem diversos marcadores, como o INDICAM, por exemplo, que ele vai mostrar que essa pessoa tem um excesso de consumo de proteína animal ou má metabolização. E isso aqui é interessante, porque o excesso de consumo de proteína animal vai acidificar mais ainda essa pessoa, que já tem um processo oxidativo muitas vezes aumentado pela fase 1. O butirato, que vai mostrar um nível alto o nível alto de butirato, ele indica deficiência de amilase, ou também pode mostrar que a pessoa está consumindo muito carboidrato. Então, isso aqui é interessante, porque a dieta é muito importante quando a gente pensa em detox. E não existe não existe uma dieta que seja a melhor para detoxificar. O que vai existir é a individualização. Então, uma pessoa que tem um INDICAM muito alto, por exemplo, essa pessoa, se você fizer uma dieta low carb, se for um low carb baseado em proteína animal, você pode adoecer mais esse paciente. Né? Da mesma forma, o butirato, se a pessoa come muito carboidrato, mas é um carboidrato complexo, é fruta, fala que, né, tudo ótimo, mas talvez ela esteja com butirato alto, então mostra também que vai gerar alterações. Então a gente vai ver qual a dieta mais apropriada, na verdade, passar isso junto ao nutricionista, né, para a gente poder individualizar a necessidade dessa pessoa de dieta.
A gente também tem alguns marcadores nos ácidos orgânicos, como o benzoato e purato, que eles são diretamente relacionados à desaceleração da fase 2 hepática. Então, nesses casos, a gente sabe que a gente vai ter que entrar com subterfúgios para que a gente otimize, como eu falei, seja o ômega 3, seja o limoneno, seja reduzindo o estresse oxidativo, seja dando uma glutationa, ou se ela tiver uma síndrome fúngica, tratando essa síndrome fúngica para que volte a normalizar essa fase 2. E evitar de acelerar a fase 1 nesse caso, porque se você já vê que está desacelerada, se você usar substâncias que aceleram a fase 1, você vai prejudicar e não ajudar. O ácido succínico também, ele é um marcador que mostra que a pessoa está muito exposta a tóxicos ambientais. O ácido metilmalônico, né, que quando a gente tem a deficiência da vitamina B12, quando a gente avalia ela no sangue, não é o padrão ouro para a gente saber como é que está a B12, seria através do metilmalônico na urina. Primeiro metilmalônico na urina, se não for possível, metilmalônico no sangue. Mas o ideal é metilmalônico na urina. Quando o metilmalônico está alto, isso mostra que a gente tem uma deficiência de B12. E a B12 ela é extremamente necessária em todo o processo de detoxificação. Né? Então, muitas vezes você tem um problema genético onde você não converte a vitamina B12 na forma ativa e você faz o exame de sangue, você acha que está normal ou que está até alto. Só que, na verdade, é porque você não está convertendo e você está com ela circulante no organismo e deficiente nela, na verdade, da forma ativa. Então, você deixa de cumprir funções que ela deveria estar participando. A mesma coisa acontece com o famiminoglutamato, que é correlacionado ao ácido fólico. Então, eu estou falando isso porque o complexo B é extremamente importante para a parte hepática, né? Mas não só para a parte hepática. Se a gente pensa em homocisteína, uma série de questões, entender realmente se essa pessoa tem uma carência, porque é um polimorfismo cada dia mais prevalente, né? E que as pessoas não fazem suplementação adequada, porque vem no exame de sangue e acreditam estar normal. E aí eu falo, então tudo bem, relaxa e detox, né? Então, na verdade, a gente frisar sempre isso, né? Mais importante do que detoxificar é tentar entrar em contato com tudo que pode estar contaminando, né? Desde a água, desde os cosméticos, os produtos usados de limpeza em casa, né? Existem produtos que podem ser comprados, por exemplo, substituir o detergente por um sabão de coco, né, que um sabão de coco natural, sem substâncias químicas, e de preferência ainda se esse sabão de coco tiver uma embalagem que possa ser reciclada, que o próprio fabricante mostra onde reciclar. Então, tudo isso vai contribuir. É uma visão, por isso que eu falo, que tem que ser participativa e muito ampla. Não basta simplesmente quelar, não basta só pensar no enema, né? Não basta fazer um ozônio. Tem que ser uma coisa ampla. E aí vamos falar um pouquinho sobre o terreno biológico, né? Então, o que é importante a gente ter aqui? Os nutrientes, eles têm que ser garantidos, por isso a dieta tem que ser uma dieta completa. A gente pode usar, então, um dos exames como os ácidos orgânicos para a gente basear na necessidade individual da pessoa dentro dessa dieta. A alcalinização, e lembrar que a alcalinização ela vem através não simplesmente de beber uma água alcalina, mas o excesso de proteína animal também acidifica, então a gente precisa de vegetais, né? A clorofila ela é altamente alcalinizante, assim como uma respiração adequada, né? A pessoa que respira direito, ela alcaliniza o organismo dela. A avaliação individualizada é extremamente importante, né? Porque a gente não pode, que nem eu falei, a dieta não existe uma dieta certa, existe a dieta certa para aquele paciente. A avaliação da água e hidratação, porque a pessoa que não bebe água, ela também não tem como detoxificar. Ela depende de um nível adequado de ingesta de água. E cuidado com a água que se bebe. Exclusão de alimentos intolerantes e inflamatórios, porque os alimentos intolerantes, eles geram também uma baixa de glutationa. Se baixa a glutationa, lembra, altera a fase 2, né? Então, testes de intolerância alimentar são bem interessantes para a gente poder excluir, às vezes, alimentos que a gente nem imagina. Porque tem pessoas que fazem uma dieta perfeita, né? Assim, come tudo orgânico, não, evita açúcares, evita farináceos, só que muitas vezes ela tem uma intolerância a uma substância que ela nem imagina, tipo um abacaxi,
né? E ela tem o hábito de comer abacaxi porque melhora a digestão e assim por diante. E muitas vezes esse abacaxi vai estar baixando a glutationa dela por conta da intolerância alimentar. E priorizar sempre que possível a alimentação orgânica. Lembra sempre, assim, ponto forte que eu falo, identificação da fonte da contaminação. Isso aqui tem que ser um dos nossos pilares no detox. Mas também o balanço do sistema digestório, né? Porque o estresse oxidativo também gerado por uma digestão ruim é muito grande, né? O desprendimento de ATP numa digestão ruim é muito grande. E quando a gente tem o consumo de glifosato, de uma série de pesticidas, a gente lembra que a gente vai ter uma alteração com redução das enzimas e aumento de bactérias patógenas. Então, mexer na dieta, mas avaliar também, seja através de um coprológico, para poder avaliar como é que está a digestão de proteínas dessa pessoa, como é que está a digestão de amido dessa pessoa, né? Individualizar e tratar, né? Ver se ela tem uma hipocloridria, se essa pessoa, quando come carne, ela passa mal, sente pesada, tem indigestão, ou se quando ela come um carboidrato, ela tem distensão abdominal, e aí a gente vai individualizando e balanceando esse sistema digestório. O aumento das secreções, como eu falei, porque através das secreções a gente tem diversas eliminações de tóxicos, né? Então, a gente tem que ter ácido clorídrico suficiente para que a gente tenha uma contração boa da vesícula, para que a gente tenha uma eliminação adequada de sais biliares, né? Para que elimine as toxinas, por exemplo. Da mesma forma, a qualidade do sono tem que ser reavaliada. Não basta desligar, tirar tudo que é elétrico do quarto e ficar no celular, né? Ou dormir muito tarde. Então, tentar fazer um relaxamento, uma respiração, uma meditação, é todo um conjunto de higiene do sono. Aqui eu estou colocando até o contato da doutora Solange Nunes, que é uma médica, ela é dermatologista, mas ela também trabalha com a Ayurveda, medicina Ayurveda, e ela tem no Instagram dela vários exercícios que ela passa, respiratórios da medicina Ayurveda, que é o que eu falei, assim, a gente subestima muitas vezes o que simplesmente uma respiração pode fazer, o quanto ela pode eliminar de metabólitos do nosso organismo, o quanto ela pode modular nosso sistema nervoso, nossa ansiedade e melhorar todo o efeito deletério sobre o sistema nervoso simpático que é gerado através dos contaminantes ambientais. A adequação do terreno biológico também vem, então, do controle de estresse, que uma das formas desse controle pode ser através da respiração, da meditação, do yoga, ou até a gente ter prática de coisas que nos deem prazer, né? Seja trabalhar com artesanato, enfim, lembrar de buscar a nossa essência, né? Quando a gente está dentro da nossa alma, né, agindo com o que a gente gosta, é mais fácil a gente ter um controle desse estresse. A modulação da microbiota, que não necessariamente vai ser através do uso de probióticos, mas muitas vezes a pessoa que ela mais precisa é o controle do sistema nervoso. O trato gastrointestinal, quem comanda é o parasimpático. Quando a gente está num grau de estresse muito grande, a gente vai ter uma ativação maior do simpático, então a gente não vai digerir direito, a gente vai ter uma alteração da microbiota. Então, você pode até usar probióticos, desde que você tenha uma visão ampla do controle do sistema nervoso, do quanto está sendo produzido de enzimas digestivas, do quanto a pessoa mastiga, inclusive, né? Porque a mastigação indevida pode ser o suficiente para gerar uma alteração de microbiota. E aí você pode usar quilos de probióticos, você não vai ter resultado nunca, né? Porque a gente não tem um açougueiro dentro do nosso estômago, por exemplo, cortando nossos alimentos, né? Outra coisa importante é a ausência de dentes ou próteses, né? Onde vão alterar a mastigação e muitas vezes vão alterar também a nossa microbiota. E a estimulação sempre da produção de bile, através de fitoterápicos, por exemplo, coleréticos, colagogos, né, como a alcachofra, por exemplo, que quanto maior a gente tem de maior produção de bile, maior excreção de bile também, maior a eliminação de tóxicos. Outra, eu gosto demais, assim, quando a gente pensa em detox, a drenagem linfática, que também é muito subestimada, mas quando eu falo é drenagem de verdade, né? Aquela massagem que deixa a gente roxo, né? Mas é aquela massagem que estimula toda a eliminação do nosso sistema linfático.
A avaliação geobiológica, ela pode ser interessante, né? Porque quando a gente dorme sobre cruzamentos da linha Hartmann, por exemplo, a gente vai ter alterações em relação ao sono. A suplementação, muitas vezes, ela é extremamente necessária, principalmente no início do tratamento, porque a pessoa, muitas vezes, ela já vem desnutrida, né? Subnutrida, mesmo se alimentando bem, por não ter uma absorção adequada, por ter uma série de contaminantes, reduzindo a absorção desses nutrientes. Antigamente a gente falava que a gente é o que a gente come, hoje a gente pensa que a gente é o que a gente absorve, né? A quelação, ela é muito boa também, né, na eliminação de metais pesados. Então, muitas vezes a gente vai ter uma ação positiva só após a quelação, mas lembrar que a gente nunca vai iniciar um tratamento de quelação sem antes ter tratado essa pessoa, né? Sem antes essa pessoa estar tendo uma dieta adequada, suplementação adequada, ela tem que estar com digestão boa, ela não pode estar com diarreia, nem com uma constipação, né? O organismo dela tem que estar funcionando bem. A ozonoterapia, né, que ela tem uma ação extremamente importante, porque ela vai atuar sobre muitos mecanismos, entre eles as mitocôndrias, né? E as mitocôndrias são extremamente importantes quando a gente pensa em detox. O ILIB, que é a irradiação do laser vermelho sobre a artéria, né, sobre artérias, hoje em dia ele tem sido irradiado não só sobre a artéria radial, antigamente ele era mais indicado na radial, hoje em dia eu já vi que ele tem sido indicado, inclusive, para ser feito na carótida, por exemplo. Mas a ação do ILIB é muito interessante, independente da artéria que a gente atua. Ele tem uma ação antiagregante plaquetária, aumento de oxigenação, redução da inflamação. Então, ele é muito positivo para ser adicionado como protocolo de tratamento. Vonarden também é uma técnica que foi desenvolvida já há muitos anos atrás, de oxigenoterapia, onde são associados alguns suplementos a um tratamento que são feitos de pelo menos 18 dias de oxigênio por 2 horas, né? E aí, no final do tratamento, a gente percebe, quando a gente faz os exames, um aumento da oxigenação desse organismo, uma otimização das mitocôndrias. O suporte hepático sempre é muito importante, então a pessoa que tem uma estetose hepática, a gente tem que lembrar que esse fígado já está em sofrimento, né? Ele muitas vezes ele vai ter uma alteração na parte funcional também, por conta da própria estrutura dele, que muitas vezes já pode ter um tipo de fibrose, prejudicando o processo de detoxificação. E eu gosto muito, quando a gente pensa em suporte hepático, além, claro, dos suplementos, dos antioxidantes, o alfa-lipóico, que é maravilhoso, né? Mas eu gosto muito da tecnologia BEMER, não tenho conflito de interesse, estou apresentando ele aqui porque eu tenho equipamento e a gente já fez vários testes, eu vou mostrar agora para vocês. Inclusive, isso aqui que foi feito num paciente com cirrose hepática, esse estudo aqui foi feito na Alemanha, da microcirculação hepática desse paciente. Deixa eu só passar. Não está indo. O que está acontecendo? Nossa, eu não sei por que ele não está indo. Ai, que pena, queria muito mostrar. Ele é bem interessante, porque a gente vê que em 2 semanas, esse paciente, ele teve uma melhora impressionante em toda a parte microcirculatória do fígado dele, né? Mas, infelizmente, ele não está rodando. Vamos lá, vamos seguir em frente, então. A sauna de infravermelho, que é outra paixão que eu tenho, né? A sauna por si só, quando a gente tem um aumento de temperatura, que isso também pode acontecer através de exercícios físicos, tá? Mas com a sauna a gente vai ter uma otimização muito maior. E a sauna de infravermelho, ela ainda é muito superior a uma sauna seca, por exemplo, ou uma sauna a vapor. A sauna a vapor, quando a gente pensa em detoxificar, ela não é muito recomendada, a menos que esse vapor venha de uma água de osmose reversa, porque a inalação do cloro dessa água pode ser extremamente prejudicial, principalmente para a tiroide. Agora, a sauna de infravermelho, ela modula muito o sistema imunológico, ela tem uma otimização na regeneração de tecidos, ela elimina de 7 vezes, em torno de 7 vezes mais toxinas em comparação com outras saunas, porque ela, além da pessoa tolerar muito mais fácil o calor dela, é um calor mais tolerável. Então, por exemplo, 45 graus numa sauna de infravermelho, você
aguentaria bem. Mas se você fizer esses 45 graus numa sauna seca, ela não tem a mesma tolerância, né? É uma coisa mais ruim de você ficar, mais intolerável realmente. Então a gente tem uma tolerância maior quando a gente faz a sauna de infravermelho em relação a outras saunas. Mas além disso, a gente mantém essa temperatura do organismo por várias horas após a sauna, o que não acontece quando a gente faz, por exemplo, um exercício físico ou uma sauna seca, né? Pouco tempo depois dessa sauna, a temperatura interna vai voltando ao normal. E a sauna infravermelho, inclusive, ela tem uma penetração maior. Então, ela chega realmente até os nossos órgãos, né, até tecidos profundos. Aqui também, vamos ver se esse vídeo, eu acho que também não vai passar. Ah, que pena. Bom, ok. Esse aqui era um vídeo, né, para mostrar que muitas vezes a gente subestima coisas simples, né, como um escaldapé, por exemplo. Aqui era uma médica que fez um plantão, que estava com dor de cabeça, e a gente percebe a temperatura reduzida no nariz dela, né? E o nariz, ele é muito correlacionado com as extremidades, né? Com os membros, com os pés, as mãos, e isso é correlacionado muito também com o estado de simpaticotonia. 20 minutos de escaldapé numa temperatura em torno de 40 graus é o suficiente para a gente gerar um equilíbrio do simpático com o parasimpático, onde a gente vê na termografia uma assimetria reduzida, né? Porque a gente percebe que ela tem uma assimetria de temperatura nos dois lados da face, né? E do tronco também. E quando a gente faz escaldapé, a gente percebe uma simetria maior. Então, a gente percebe uma atuação também no nosso tálamo e uma atuação também sobre o nosso sistema nervoso direto. A contaminação eletromagnética, existem diversas formas para a gente também se preservar. Uma delas é o uso de alguns isofilmes que a gente pode colocar para evitar que o Wi-Fi, por exemplo, ou ondas eletromagnéticas do vizinho atinjam a nossa casa. O que a gente tem que ter é sempre o bom senso, né, de conversar com o vizinho, porque imagina que se esse vizinho tem uma gestante, tem crianças pequenas, tudo bem que ele está gerando, produzindo toda essa contaminação, mas essa contaminação vai voltar para ele, porque na hora que a gente põe isso filme, ele vai fazer um efeito rebote. Ele protege a gente, mas ele devolve da onde vem a radiação. Algumas placas metálicas, em algumas situações, também são interessantes de serem colocadas, então, para que a gente evite essa passagem, então isso pode ser usado em prédios, por exemplo, na parte de baixo, nos pisos, né? Ou nos tetos, dependendo, é que a contaminação maior é de baixo para cima nesse caso. Então, você usar algumas placas metálicas no solo ou no piso, no prédio, pode ajudar a gente reduzir essa contaminação. Roupas com tecidos naturais também, porque a roupa sintética, ela mantém a estática no nosso organismo e essa estática, ela é prejudicial também. Evitar camas e colchões que contenham metal e evitar também dormir com acessórios metálicos, né? Na Europa existem pessoas hoje em dia, porque lá existe uma preocupação maior com a contaminação eletromagnética, e algumas pessoas quando vão comprar colchão, porque a gente sabe que independente do colchão não ser de mola, às vezes ele tem metais dentro, né, da composição do colchão. Então, algumas pessoas levam uma bússola e elas colocam a bússola em cima do colchão e começam a movimentar lentamente a bússola. Quando existe metal no colchão, você percebe que existe um descontrole dessa bússola. Então, isso mostraria que esse colchão não é um colchão adequado para se dormir. O uso de alumínio também como isolante também pode ser usado. Inclusive, onde tem, por exemplo, roteador na casa da pessoa, se você coloca o papel alumínio na frente desse roteador, ele vai irradiar menos as pessoas que estão nesse ambiente, né? E então, é um método extremamente simples e barato, né? Se você sabe que seu vizinho tem um roteador na cabeceira, que equivale na cabeceira da sua cama, por exemplo, você forrar com alumínio essa área pode ser interessante. Desligar aparelhos elétricos da tomada também, como eu expliquei, que o que acontece com o fio elétrico é a mesma coisa que acontece com uma mangueira, quando a gente está com uma torneira ligada, a gente tem aquela pressão na mangueira, e a mesma coisa acontece com os elétrons no fio.
Então, mesmo o equipamento estando desligado, quando ele está ligado na tomada, a gente vai ter essa passagem de elétrons que vai afetar de forma negativa nosso organismo. Carregar o celular distante do nosso corpo sempre que possível, isso é muito importante. Desativar o Wi-Fi, dados celulares e Bluetooth, né? Porque isso torna muito mais deletério o uso do celular. Inclusive, se você vai fazer ligação por redes sociais, você transforma o seu celular num roteador na sua cabeça. Isso é muito prejudicial. Então, o ideal é sempre que possível usar o celular se puder fazer ligações normais, não através de mídias, né? E sempre que possível através de fone de ouvido, não aproximar do nosso corpo o celular, sempre que possível mantê-lo mais distante. Cuidado, muito cuidado com jogos infantis, porque hoje em dia é muito comum a gente ver as crianças já brincando com celulares, com iPads. Então, deixar sempre esses equipamentos no modo avião, porque quanto menor a criança, mais ela é afetada, né? Tanto pela espessura do crânio dela, onde você vai ter uma menor proteção a nível cerebral, como pelos órgãos, pela idade, por uma série de fatores. Bioarquitetura também, né, que é bem interessante, que existem propostas novas hoje em dia. A gente sabe que tetos verdes reduzem muito a contaminação eletromagnética dentro do ambiente da nossa casa. Materiais de construção orgânicos, onde as paredes, elas permitem a respiração. Essa respiração ela é importante, onde a gente vai ter uma menor quantidade de fungos no ambiente, né, uma maior ventilação. Então, a gente vai ter uma casa mais saudável, né? Plantas dentro de casa é extremamente benéfico, né? Tem estudos no Japão, inclusive, que pessoas, por exemplo, hospitais onde tinham plantas próximo dos quartos, os doentes chegavam a ter alta mais rápido do que doentes que não tinham planta nessas áreas. Então, a gente vê o benefício. Inclusive, na Suécia, tem quartos de hospitais onde são quartos específicos para evitar a contaminação eletromagnética, porque a gente vê o quanto que essa contaminação realmente, muitas vezes, pode prejudicar uma pessoa que já está convalescente. Né? O uso sempre que possível de produtos orgânicos também dentro do nosso ambiente e, por exemplo, o desinfetante, onde a gente tem, como eu falei, seja um sabão de coco, né? Evitar os detergentes líquidos, que quando a gente enxágua, a gente sempre deixa resíduos deles e esses detergentes acabam sendo consumidos na hora que a gente usa o copo, na hora que a gente usa o prato, a gente acaba comendo literalmente esse detergente, né? Mas também esses produtos orgânicos podem ser dos produtos de limpeza. Existem multiusos que são feitos através de frutas cítricas e álcool, por exemplo, deixando um mês no vidro escuro, e que tem uma ação muito boa de limpeza. Até para limpar inox, assim, é maravilhoso o resultado. Ou o uso de óleos essenciais, como o óleo essencial de limão, diluído no vinagre ou diluído no álcool, são coisas que a gente pode substituir produtos de limpeza e se intoxicar menos. Então, nós estamos na natureza e a natureza está em nós, né? Isso aqui é muito interessante, como um tronco de uma árvore é similar à digital humana, né? E a gente não tem como ter saúde se a gente não cuidar do nosso planeta. Eu agradeço a todos pela atenção que vocês me deram e eu estou à disposição aqui, qualquer coisa, para mensagens. Um abraço a todos.